Boa tarde, gente. Com o negócio da pressa, da muita coisa de prova final, vou gravar alguns videozinhos aqui no meu celular mesmo, para passar para vocês com o questionário, sendo que eu vou gravar um vídeo só para as duas turmas, e algumas questões são só para o turno matutino, outras para o turno noturno, e aí eu vou avisando para vocês à medida que for fazendo. As que eu não avisar são comuns para os dois, tá certo? Então vamos começar logo o questionário, vão ser pequenos vídeos, cada um em torno de 10 minutos, porque fica mais fácil de descarregar no YouTube. Então vamos lá. Começando aqui o questionário, pergunta 1. Conceitue democracia. Então lembrando a vocês que democracia é o governo do povo, é o governo onde há a participação da sociedade, onde a sociedade exerce o seu poder soberano. Lembrem-se sempre da expressão presente no caput do artigo 1º da Constituição, que diz que todo poder emana do povo. Todo poder emana do povo é justamente um princípio democrático, ou seja, a ideia de que o povo, a população, exerce o poder soberano e é ela que determina as regras, determina os caminhos a seguir. Então, democracia nada mais é do que isso, do que o governo do povo, lembrando que não podemos confundir democracia com a própria noção de eleição. Nós vamos ver mais para frente, há uma pergunta disso, que democracia não é sinônimo de eleição. Democracia, na verdade, é o sinônimo de povo, de participação popular, ok? Questão 2. Explique o que são a democracia clássica e a representativa. Democracia clássica é a democracia baseada na participação direta da sociedade e é chamada de clássica justamente porque era a democracia exercida pelos antigos, principalmente na representação clássica de Atenas, na democracia ateniense, onde o povo se reunia na ágora e diretamente exercia o seu poder soberano. Já a democracia representativa, ela é uma criação do século XIX, lembrando disto, que veio atrelada à noção do sufrágio universal e da democracia de massas, ou seja, aonde, quando há milhões de pessoas participando, fica impossível a participação de um governo direto. Então, o que a sociedade faz? Na democracia representativa, ela elege os seus representantes que irão exercer o poder em seu nome. Voltemos novamente ao caput do artigo 1º da Constituição. Todo poder emana do povo, que é exercido por meio de seus representantes eleitos para isso. Ou seja, a democracia representativa é aquela onde a sociedade elege representantes que exercerão o poder soberano em seu nome, enquanto a democracia direta ou clássica é aquela onde a população, sem a figura do representante, exerce diretamente o seu poder soberano. Perfeito? Questão 3. Cite e explique ao menos 3 mecanismos de participação da sociedade na democracia semi-representativa. Lembrando a vocês que nós temos a democracia semi-representativa é aquela que você tem a figura do representante, deputado, senador, poder legislativo, mas ao mesmo tempo também existem mecanismos que facilitam a participação direta da sociedade. A questão nos pede 3, então vamos citar 3, por exemplo, presentes na nossa Constituição, segundo o artigo 14 da Constituição. Quais são? O plebiscito, o referendo e o projeto de iniciativa popular. Lembrando que o plebiscito é quando a sociedade é convidada a opinar sobre um determinado tema, porém não tem valor terminativo, é apenas opinião da sociedade. Já o referendo é quando a sociedade é convidada a falar ou opinar sobre uma lei já existente ou em votação dentro do poder legislativo. E a vontade da sociedade é soberana. Se a sociedade não quiser que aquela lei vigore, ela não vai vigorar. Se a sociedade quiser que vigore, ela vai vigorar. Então, plebiscito opinativo, referendo terminativo no sentido de garantir a soberania da população, e o projeto de iniciativa popular, que é o nosso terceiro, que é aquele onde a sociedade pode ela mesma propor leis para serem votadas dentro do parlamento. Lembrando a vocês que tem um quarto elemento que foi citado em aula, que é o recall, que é justamente quando a sociedade ela decide retirar o mandato que ela mesmo deu a um candidato, ou seja, quando ela decide votar e fazer uma votação ao contrário. Em vez de votar para eleger, ela vota para retirar
esse candidato, perfeito? Questão 4. O que são sociedades clivadas e como a democracia se apresenta nessas sociedades? Lembrando a vocês que sociedades clivadas seriam aquelas sociedades que possuem uma separação muito grande dentro delas, ou seja, são sociedades que são inconciliáveis nas suas diferenças culturais, nas suas diferenças sociais, como o exemplo que citamos em sala de aula, que foi a Irlanda, que é dividida entre católicos e protestantes, e aonde essas sociedades elas não conseguem se comunicar, essas duas parcelas da sociedade não conseguem se comunicar. E dentro dessas sociedades clivadas, não seria possível a realização de uma democracia baseada no princípio da maioria. Então, essas sociedades se baseiam em democracias consensuais, onde o poder político não é previsto pela vontade da maioria, mas aonde prevalece ou o poder é dividido, a própria democracia é dividido entre os vários segmentos da sociedade, para que todos possam se fazer representar, tanto as minorias quanto as maiorias. Lembrando que nessas sociedades não prevalece o princípio da maioria, justamente porque são sociedades com grandes diferenças sociais, com grandes diferenças entre os grupos sociais, sendo então separações que impedem que haja ou que prevaleça a vontade da maioria. Perfeito? Questão 5. Apresente e explique os critérios que para definir um Estado como democrático segundo a poliarquia de Down. Então, lembrando a vocês, como eu disse lá na nossa primeira pergunta, que democracia não é sinônimo de eleições. Eleições é um dos elementos que compõem um processo democrático que podem classificar um país como democrático. Mas como uma democracia ela pode ser classificada? Ou como identificar um Estado como democrático ou não? Bom, são vários elementos, vamos falar de cada um deles. Então, lembrando que nós temos que ter a liberdade de associação e a liberdade de expressão, como também nós devemos ter a própria a liberdade de informação, liberdade de imprensa. Então, as pessoas devem ser livres para se associar, elas devem ter liberdade de se informar, liberdade de imprensa para que possam opinar. Deve existir uma oposição livre dentro de um Estado democrático, ou seja, o que é uma oposição livre? É uma oposição viável que possa ser uma opção de poder para quem está no governo e que a sociedade possa livremente escolhê-la. Lembre-se que também é necessário para uma democracia nós termos a accountability e a responsividade. A accountability é o direito do eleitor de cobrar dos seus eleitos aquilo que foi ou aquilo que é necessário durante o processo eleitoral, que foi prometido e se foi ou não cumprido durante o mandato, e aí elegê-lo ou não novamente. E a responsividade, a própria responsabilidade do eleito dentro do processo democrático. Então isso também é importante. Além disto, nós temos que lembrar a necessidade de respeito às minorias, aonde em uma democracia a minoria prevalece, claro, a vontade da maioria, mas numa democracia nós temos que ter a ideia de que prevalece aquilo que for para a maioria, permitido à maioria, também deve ser permitido à minoria. Então, isso também é importante em uma democracia. Além disso, a própria existência das eleições livres são importantes e nós também não podemos nos esquecer de que em uma democracia verdadeira você tem a necessidade de garantir que todos tenham acesso, reforçando a ideia da informação. Perfeito? Bom, gente, eu vou encerrar aqui esse primeiro vídeo. Já eu volto, então, para o nosso segundo vídeo, certo? Dando continuidade às perguntas.